Estou ao vivo, 18 horas. Deixa eu ver. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ferreira. Fernando Ferreira. Todos me escutam? Se alguém puder me dar um joinha aí. Estou de fone. Todos me escutam? Vamos lá. Fernando Ferreira. E aí, Tudo meu caro? bem? Bem, e você? Tudo ótimo também. Mestre, Beleza? tudo ótimo. Bom, pessoal, vamos esperar mais uns 2 minutinhos só o pessoal entrar aí. Queria dar 2 recados aí para o pessoal, na verdade. Um é um recado, o outro é um pedido. Primeiro, para os haters e os secadores, quero dizer que a cabeleira voltou, como vocês podem ver aqui, né? Eu ia mencionar, Então, belo topete aí, o Arthur. Tá. topete, não, tá, tô olhando aqui com a luz aqui, tem ajudado bastante. Então, esse é o primeiro recado, o primeiro aviso. O segundo, pessoal, vocês têm um aviãozinho de papel ali. Se vocês puderem fazer isso aí, fortalecer aqui a gente, clica no aviãozinho, manda esse aviãozinho aí pro pessoal, gato, cachorro, papagaio, pai, amigo, contatinho, e manda para mais gente aí, que eu tenho certeza que essa live vai ser bem legal. Acho que a gente pode começar, Fernando. Eu acho Bora. que isso aí primeiramente, eu estou genuinamente feliz de tê-lo aqui, né? Eu acho que, não me deixe mentir, Pô, mas já faz. é isso, só contar pro pessoal a quantidade de bolo que eu te dei, né, Arthur? Marca, é, remarca, desmarca, então, pô. foi difícil. Acho que no final, acho que eu falei assim, cara, eu vou aceitar essa live que eu não aguento mais o Arthur me enchendo o saco aí. Vou Que matar isso aí isso. logo para ver se o cara me deixa em paz É, aqui. Então, assim, imagina. então isso aí, cara, acho que assim, já faz tempo que a gente está tentando marcar essa live, né, Fernando? E acho que não existiria momento mais oportuno para a gente fazer essa live com você é estrategista-chefe aí da XP. Eu não vou me estender nisso aí, acho que eu vou deixar já deixo aí a primeira pergunta para você, né, para passar um resuminho aí da sua trajetória profissional no mercado financeiro. Quem é o Fernando, da onde, na trajetória no mercado financeiro, a equipe que você lidera hoje, acho que é legal mencionar também, né, Fernando? E, Sim. enfim, aí deixo a palavra contigo aí. Boa, valeu. Obrigado, Arthur. Valeu pelo convite e que bom que a gente conseguiu marcar. É, E assim, eu tô no mercado financeiro há quase 20 anos já, né? Fiz minha carreira como analista de ações. É, Vim para a XP, né, no começo de 2020, né, ali janeiro do ano passado, bem no pré-pandemia, né, para tocar a área de research da XP, toda a área de pesquisa, né, e ser o estrategista-chefe. Muita gente pergunta, pô, o que faz o estrategista-chefe, né? Assim, a gente tem times hoje de ações, né, os analistas cobrem ali todos os setores da bolsa, macro e renda fixa, alocação e fundos, né, de pesquisa de alocação, carteiras recomendadas, etc. O time de estratégia, tanto Brasil quanto estratégia internacional e ESG. E também temos um time que nos ajuda com toda a parte editorial, tradutores, enfim, o time que né, dá robustez a tudo isso, né? Então, videomakers e tudo isso, influências, etc. Então, hoje é um time de quase 70 pessoas na área de research. E o meu papel como estrategista é juntar toda essa inteligência que está sendo criada por toda essa turma e trazer visões e opiniões da XP sobre diferentes aspectos, né? Seja da bolsa, seja, né, nas carteiras recomendadas, se a gente quer aumentar ou diminuir exposição à renda fixa ou exposição internacional, queremos ter mais BDRs ou mais ETFs, o que faz sentido.
Então, é um trabalho muito legal porque é muito amplo, né? Assim, no sentido de, pô, posso falar né, de qualquer mercado, qualquer ativo, enfim, não fico focando só em bolsa, mas obviamente que o principal, dado o meu histórico, né, de quase 20 anos aí como analista de ações, bolsa sempre é o que está mais próximo aqui né, do meu coração, mas o lado bom é que hoje eu posso falar sobre tudo, seja de Então, Bitcoin, ouro ou bolsa, enfim, então isso é muito legal, né? Então, basicamente, você tem várias equipes que analisam diferentes mercados, diferentes classes de ativo, e você Isso, é a pessoa aí que consolida todas essas informações aí e traz isso para a gente, né? exatamente. Legal. Cara, vamos lá. Então, assim, eu acho que vamos à primeira pergunta aí, Fernando. A gente está com câmbio nas alturas, juros nas alturas, Sim. bolsa nas mínimas. Tudo bem que agora esses últimos Um dias pouquinho aí deu menos, né? uma Eu tava olhando folga antes. para gente, Exato, né? 5,40, né? Já voltou Mas, bem o câmbio. Bolsa já tá quase mas, no mas, 110 de novo, né? mas se a gente tivesse feito essa live, eu acho que coisa de 3, 4 dias atrás, 3, 4 dias úteis atrás, acho que o que eu acabei de falar seria, se não fosse isso, estaria muito próximo disso, né? É, Sim. Fernando, o que que tá acontecendo? O que que aconteceu? O que que está acontecendo com o Brasil? Assim, eu lembro que, bom, eu também estou no mercado já há 15 anos, né, Fernando? Sempre XP foi meu primeiro emprego, inclusive. Legal. Assim, a gente tinha previsões bem otimistas para o Brasil, né? Eu acho que, Uhum. se não me falha a memória, a própria XP tinha previsões aí de Bovespa fechar o ano em 150 mil pontos, é isso? 145. 145, 145 exato. mil pontos. Uhum. Então, assim, e não só a XP, a gente tinha outras previsões bem otimistas também de Sim. bolsa, né? A gente estava esperando um aumento da Selic, mas eu acho que não era nem perto dessa magnitude. Aí, se a gente fosse analisar aí relatório Focus, né, mercado e tudo mais. O que, que Exato. aconteceu com o Brasil e está acontecendo, né? Quais foram as principais causas de ter piorado tanto essa situação e assim em tão pouco tempo, né? Foi coisa de 2, 3 meses. Eu lembro que a gente até tinha aqui alinhado com os investidores, com os clientes, de ir fazendo uma transição mais suave em função de ter um ano de eleição ano que vem, né? A gente está diminuindo um pouquinho os riscos, a própria Selic ficaria um pouquinho mais interessante. Mas foi muito rápido a piora, né, Fernando? Foi Foi. coisa assim, quando a gente viu, não, mas calma, vai dar um respiro e não deu respiro nenhum, só foi piorando Exato. e foi de mal a pior. O que, que aconteceu e o que, que acontece com o Brasil atualmente que a gente piorou tanto as previsões aí, a realidade do país? Boa. Não, excelente pergunta para a gente começar. Assim, quando a gente olhava o ano de 2021, né, era um ano que a gente estava apostando muito na aceleração da vacinação, né, que começou devagar, mas depois o Brasil, né, foi um dos países que mais acelerou a vacinação. E isso iria acelerar a retomada da economia, que vinha de uma base muito fraca do ano passado. Então, né, a projeção de crescimento de PIB acima de 5% esse ano, num cenário de muito estímulo global ainda sendo dado, né, juros zero no mundo e muitos estímulos, o que faria com que o preço das commodities seguisse altos, né? E isso para o Brasil é excelente, né? Brasil, não só na bolsa, mas a nossa balança comercial também é muito exposta a commodities, né? 70% do que a gente exporta é commodities. E um cenário como esse, de preço de commodities lá em cima, é muito favorável, né, para a nossa bolsa, para o nosso câmbio. E o que a gente vinha falando no começo do ano, a gente até escreveu um relatório falando sobre isso, que também é importante para a economia, né? Porque muito economista fala o Brasil ele é pouco, o PIB é pouco exposto a commodities, porque só 9% do PIB brasileiro tem ligação com commodities. Esse número, na verdade, ele está subestimado, né? Porque você tem um impacto indireto das commodities gigantesco, né? O próprio Banco do Brasil, que tem uma exposição, uma carteira agro muito grande, eles estimam que só o agro represente mais de 20% do PIB brasileiro, né? Porque todas as cidades do interior, enfim, o interior do Brasil vive em cima do agro, né? Todo aquele varejo local que acontece é muito relacionado ao preço da soja, do boi, do milho, né? Enfim, então a gente vinha falando isso, olha, um ano que a economia vai crescer com commodities em alta, né? E uma aceleração da vacinação deve ser um ano muito favorável para o Brasil. O que aconteceu de lá para cá?
essa deterioração de expectativas em relação ao fiscal no Brasil, né, ela levou não só ao fiscal, como uma inflação que demorou muito mais a cair do que os economistas previam, né? Então a expectativa era uma inflação que é temporária, mas que no segundo semestre do ano vai começar a cair. E ela não caiu, né? A gente viu o IPCA de ontem batendo 10,6% em 12 meses, né? Muito acima do que todos os economistas esperavam um pouco tempo atrás. Então, isso fez com que o Banco Central tivesse que acelerar demais a alta de taxa de juros, né, como você mencionou. Mas ainda não foi só isso, né? Teve essa deterioração da expectativa em relação ao fiscal, não porque a gente está gastando muito mais hoje, né? Quando você olha os números fiscais de arrecadação e gastos do governo, os números atuais estão muito bons, na verdade. Mas essa discussão de flexibilização do teto de gastos, né, e de você tirar várias despesas de dentro do teto, levou o mercado a uma conclusão de que não existe teto de gastos, na verdade, porque a próxima vez que você bater no teto de gastos, a gente vai criar uma nova flexibilização, né? Então a visão do mercado foi muito negativa em relação à perspectiva futura dos gastos fiscais. E por que isso importa? Isso importa porque o mercado teve uma leitura de que a trajetória da dívida PIB do Brasil, que já está muito alta, né? O Brasil já entrou a pandemia endividado, a gente se endividou ainda mais, né? O Brasil foi um dos países que mais fez impulso fiscal, né? Que mais gastou para ajudar a economia, e saímos da pandemia ainda mais endividados, né? Então, se o mercado começa a se preocupar com a trajetória da dívida daqui para frente, que foi isso que aconteceu, o mercado começa a pedir mais prêmio, né? E o que é o pedir mais prêmio? Significa o seguinte, olha, para comprar a dívida do governo, eu vou querer uma taxa de juros maior, né? E aí a taxa de juros foi lá para cima, foi para a casa do chapéu, né? Então, quando você olha, por exemplo, o CDI de 2025, né? Então, o mercado ele negocia taxas de juros para cada um dos anos, né? E essa que a gente chama de curva de juros, isso é o custo do dinheiro, né, no mercado. Então, se um banco quer dar um crédito de longo prazo, ele baseia o custo desse crédito nas taxas de juros de mercado, né? Exato. Então, se uma empresa quer tomar dívida, ela vai tomar a dívida CDI mais um spread, né? Então, você pega o juros de 4, 5 anos, né, o CDI para 2025. Ele começou o ano a 6% ao ano, né? Ele subiu durante essa crise recente para 12,5%, né? Então, assim, mais do que dobrou o custo do dinheiro, né, para 5 anos no Brasil em um período de menos de 12 meses, né? Em 10 meses, você dobrou o custo de capital no Brasil. Foi de longo prazo, foi de 6 para 12,5. E isso tem um impacto brutal, né, em cima das empresas, né, em cima da Bolsa de Valores. A gente até explicou no relatório recente, né, eu falei no Stock Picker semana passada também, que você impacta tanto o valuation das empresas, né, quanto vale aquela ação na Bolsa, né, quando você sobe a taxa de juros, o custo de capital, você impacta o lucro das empresas, porque sobe, né, o custo da dívida das empresas, então isso vai impactar o lucro das companhias. Tem a migração que você mencionou, Arthur, da migração de fluxos da Bolsa para renda fixa, né? Então o investidor pessoa física está sacando dinheiro de renda variável e migrando, né, para renda fixa. E por último, tem um efeito de contração de demanda também, né? Porque essa alta de taxa de juros ela acaba levando a uma contração de demanda, né? Então, o PIB do ano que vem, todos os economistas cortaram a estimativa, né, para 2022. Já muita gente esperando um PIB aí próximo de zero, né, para o ano que vem, justamente por o que os economistas chamam aperto das condições financeiras. O que isso significa? Basicamente, taxa de juros mais alta, né? Então, basicamente, para conter a inflação, o governo teve que subir Selic, que eu acho talvez o mecanismo aí monetário mais rápido, não sei se eficiente, mas o mais rápido que o Banco Central, que a política que a gente tem na política monetária, né? E esse aumento de taxa de juros ele influencia em 4 pontos aí, pelo que eu entendi.
Então, o primeiro deles é a demanda agregada, né? A economia ela desaquece, né? Então, o pessoal Isso, vai comprar menos, enfim, né? As empresas vão ter menos receita, né? O isso. segundo tem a ver com o aumento do custo do dinheiro emprestado, né? Então, as empresas vão ao mercado, captam recursos, pegam dinheiro emprestado para tocar seus projetos. Isso aí tem um custo, essa dívida tem os juros dessa dívida, que eram muito mais baratos antes, e agora passam a ser muito mais altos. E aí, lá na última linha das empresas, esse sobra menos lucro porque tem mais juros para pagar. Ponto Perfeito. número 2, né? Isso aí. O terceiro tem a ver com o Migração de trade. fluxo, né? No caso, se eu tenho um juro alto, então o pessoal vai pensar, por que eu vou ficar aqui quebrando a cabeça? Por que eu vou ficar aqui correndo o risco de uma renda variável se eu posso ter agora uma rentabilidade melhor na renda fixa, né? E o Isso. quarto, qual que Quarto é o era? o Tô esquecendo. valuation das companhias, né? Então, quando a gente assim, faz um valor justo ali, uma análise, né, de quanto vale uma ação na bolsa, tem aqui o preço-alvo, né, que os analistas calculam, aquilo é calculado em cima de um fluxo de caixa projetado, né, que a gente projeta os próximos 10 anos da companhia, e aí a gente traz esse fluxo de caixa a uma taxa de desconto, né, que é basicamente o custo de capital. Então, subiu o custo de capital, o valor justo Essa das tá, ações cai, né? Porque você tem, subiu essa taxa que vai descontar todo esse fluxo, né, para os próximos anos. Então, por isso que as ações de alto crescimento foram entre as que mais caíram na bolsa, né? Muita gente não entende, pô, por que essa empresa que ela é super boa, de alta qualidade, despencou nos últimos meses? E aí vários IPOs recentes entram nessa, né? Por um motivo muito simples, foi a alta de taxa de juros. Então, como essas empresas de alto crescimento, grande parte do lucro delas está lá na frente, né? Está lá daqui 5, 10 anos, elas são muito mais sensíveis a mudanças, né, isso. no custo de A, capital, né? a gente tem um número assim, Fernando, por exemplo, aumentou, o juro saiu de um ponto percentual na taxa de desconto, isso aí influencia mais ou menos quanto que cai em papel, aumentando em 1% a taxa de desconto desses valuations aí. A gente consegue, Tem, existe um número? existe. A média para a bolsa, quando você pega o Ibov como um todo, ela está um pouco abaixo de 10%, dá uns 7, 8, vai dar próximo de 10%, que é bastante, né? E cada 1% de aumento na taxa de desconto, você corta quase 10% para a bolsa como um todo. Agora, para os E é papéis mais né, que o valor está mais lá na mais frente, alavancado. chega a quase 20%, né, de impacto. Cada 1% de mudança. Então, lembra o que eu falei, a taxa de juros mudou quase 6 pontos percentuais desde o começo do ano, né? Então, assim, mudou muito, né? Por isso que a bolsa veio de 130 para quase 100 mil pontos tão rápido, né? Assim, o mercado realmente precificou esse novo cenário de juros muito rápido na bolsa. É só para o pessoal entender, essa taxa de desconto é a Selic atual, você pega o vértice lá de 10 Lá anos, na você frente, usa isso. uma NTNB, Isso. seria a taxa É, acima da... A maioria dos analistas usa a taxa de juros de longo prazo, principalmente NTNBs, né? Tem analista que usa a taxa de juros americana e converte para a taxa de juros brasileira com diferencial de inflação, enfim, mas a gente sempre usa a taxa de juros de longo prazo. Por quê? Porque a Selic, ela é uma taxa de juros de curto prazo, né? É a taxa de juros de hoje. E quando você compara atual. com uma ação, com uma empresa, a empresa tem valor nos próximos 10, 20, 30 anos, né? Então faz muito mais sentido você usar uma taxa de juros de longo prazo, exato, do que uma taxa de juros curta como a Selic. Então, como o mercado reprecificou as taxas de juros, isso foi impactado, isso impactou muito a nossa bolsa. Agora, o mercado exagera também, né? Eu acho que teve muitas questões técnicas, né, por trás dessa mega puxada de taxa de juros. Tem muita gente que diz assim, o Brasil não consegue sobreviver não é uma boa palavra, mas assim, o Brasil não consegue conviver de novo com uma taxa de juros de 13, 14% ao ano. Isso não é sustentável, né, para a nossa economia. Então, assim,
caso o mercado de juros, né, e dê uma acalmada, que é o que a gente está vendo nos últimos dias, né, depois da aprovação da PEC dos precatórios, que nem era uma notícia tão boa assim, mas já estava tão esperada e tão precificada, que o simples fato dela ter sido aprovada e tirar isso da frente, tirar essa incerteza da frente, acaba sendo positiva para os preços dos ativos. E é isso que está acontecendo, né? O mercado voltando a respirar um pouco, voltando a acalmar, porque a verdade é que teve muito stop técnico, né? Teve muita gente que teve que vender a posição porque os preços mexeram demais, aí os fundos... Exato. Aí os fundos acabam sendo forçados a desfazer de uma posição, não por fundamento, mas porque, né, ele teve ali o risco e tudo mais, acaba Exato. Zerando e acaba retroalimentando aí o processo, né? É isso aí. É isso aí. Um discurso, um argumento que eu tenho falado é que a gente teve, né, a transição, quando a gente tem uma queda de juros, ela é uma transição muito suave, né? Você tem uma renda fixa, de repente essa renda fixa deixa de ser tão vantajosa. No caso dos pós-fixados, eles passam a rentabilizar menos, mas isso não te dá prejuízo, né? Os pré-fixados e os indexados, você tem até uma marcação a mercado positiva com a queda de juros, geralmente. E aí você vê o carrinho do lado ali, que é a renda variável, fundos imobiliários, ações, fundos de ações, subindo. Então você faz uma transição de algo que não está tão bom, mas ainda assim positivo, para algo que você muda e só sobe, né? Eu lembro, 2019 era a festa dos fundos imobiliários, né? Você entrava num fundo imobiliário, participava da oferta, 4, 5, 6, 7%. Saía daquele fundo, ia para outra oferta, 4, 5, 6, 7%. E assim como ações também, né? Então, uma transição muito fácil de fazer, né? Já essa transição agora, já é uma transição, eu vejo que é bem mais difícil, né? Porque você vê o carrinho do lado agora é a renda fixa, eu estou na renda variável, eu vejo o carrinho do lado que é a renda fixa cada vez mais atrativo, só que para eu sair dos ativos que eu estou agora, provavelmente saindo um fundo imobiliário em queda, com ações, fundos de ações, né? A gente tem que realmente realizar o prejuízo para passar para renda fixa. É uma decisão, acho, muito mais difícil, né? Concordo. E acho que se a gente levar em consideração que a gente tem hoje, eu acho, 4 milhões de CPFs na Bolsa hoje, né, Fernando? Isso aí. E eu acho que 2,5 ou 3 disso aí veio 2019 para frente, né? Então, não sei se você concorda comigo, mas a maioria desse pessoal não teve essa transição, até agora, essa transição mais dolorida, né? Dolorosa, que é sair da renda variável e ir para a renda fixa, né? Eu passei por isso, eu lembro que talvez um dos maiores aprendizados que eu tive, eu tinha, acho que era 2011 ou 2012, eu lembro que a presidente Dilma chegou assim, agora a gente vai ter juros de primeiro mundo. E começou a marretar juros, acho que a gente estava em 10,5, foi parar em 7,25 nossa Selic. Eu lembro que mesmo cenário, você comprava os fundos imobiliários, que eram a gente tinha muito menos opções, mas ainda assim já tinha essa classe de ativos, né? E você comprava, lembro, Maxi Renda saía de 100 para 150, BCFF também, era também a festa dos fundos imobiliários. E quando ela chegou, acho que ela fez uma mínima de 7,25, a inflação também foi parar em 10, quase 11, e tiveram que subir tudo de novo, a Selic para 14,25, e aí foi uma lambada. Eu lembro que foi um dos maiores aprendizados que eu tive de respeitar o ciclo de juros. Ele é quase imperativo para qualquer classe de ativos, né? E eu te pergunto, assim, Fernando, nessa transição aí, né? Aguarda... É lógico que isso aí, né, acho que aí não é, nem se trata de uma recomendação de investimentos, mas, assim, você acha que é melhor aguardar? Você acha melhor que ser meio maquiavélico aí, fazer o mal de uma vez só e depois surfar o bem aos poucos? Que tipo de classes? Porque eu olho para o mercado e vejo, a gente tem oportunidade em renda fixa? Tem. Aí você olha a Bolsa, me parece que a Bolsa está bem barata também. Aí você olha para fundos imobiliários nos preços de hoje estão dando 1,30, 1,5, alguns fundos isentos de imposto de renda. Parece que tem oportunidade para todo lado, né? Mas será mesmo que a gente tem oportunidade para todo lado? Vai ser assim, pode cair, comprou, toma fundo imobiliário, compra renda fixa. Aonde que a gente, principalmente para o pessoal aí que
que eu acho que é mais novo no mercado, onde que você acha que a gente tem oportunidades aí para investir daqui para frente, aí esquecendo o que passou e investir daqui para frente? Tá bom. Acho que para ajudar a responder essa pergunta, é interessante a gente pensar um pouquinho como é que vai ser o cenário do ano que vem, né, 2022. Então, assim, o cenário para 2022 é um cenário que deve ser mais desafiador, tá? E não só pela questão política de eleições, mas também por um cenário global não tão favorável. Então, assim, ano que vem o mundo começa a desacelerar, os estímulos estão sendo tirados da mesa, né? Você vê aí que o Fed está começando a diminuir as compras de títulos no mercado, vai começar a subir juros em algum momento. A China está desacelerando, né? A China está com vários problemas na crise energética, imobiliária, enfim, tem um monte de coisa ali, o que vai fazer com que a China desacelere, né? O que deve continuar impactando o preço de commodities, né? A gente está vendo isso no minério de ferro, né? O minério caiu 50%. Então, assim, é um mundo que não deve ser tão favorável quanto foi 2021. E aqui no Brasil, a gente ainda vai ter um cenário de, né, juros bem altos, né, chegando aí a 11% a Selic nas nossas estimativas, uma inflação que ainda vai ser alta no primeiro semestre, né, então não deve cair tão rápido, e um cenário de um PIB próximo de zero, né. Então é um cenário macro mais desafiador. Por isso que a gente está, assim, quando você olha as nossas carteiras recomendadas, a gente veio reduzindo ao longo dos últimos meses a exposição a risco dessa carteira, o que significa o quê? Aumentar a exposição internacional, aumentar a exposição a pós-fixados, né? Manter a exposição em pré-fixados com uma exposição baixa, porque quando você compra um pré de 3 anos, a maioria dos investidores acha que você não está tomando risco nenhum, mas você está tomando um baita risco aqui, né? Pô, comprei um pré-fixado de 3 anos a uma taxa de 12,5% ao ano. Pô, golaço. Depende, né? Não sei se é golaço. E se a inflação não cair, né? E se a inflação continuar em 10%? Você vai ter um ganho real zero, né? Ou negativo, enfim. Eu acho arriscado pra caramba comprar um pré longo, né? Então, acho que o pré faz sentido ter na carteira? Faz, mas uma exposição relativamente pequena, né? Eu vejo muito investidor que quer colocar hoje todo o dinheiro dele em pré-fixado, que a taxa tá boa. Sim, ela tá boa, mas você tá tomando um baita risco, né? O outro risco do pré é se você quiser sair dele antes, né? Eu quero vender a marcação a mercado. Então, se eu quero sair daqui 6 meses e eu comprei um título pré-fixado de 5 anos, cara, você está tomando um baita risco aqui, né? Porque se daqui 6 meses as taxas subiram, você vai perder dinheiro, né? Mesmo que a taxa está boa. Então, o que a gente veio fazendo nas carteiras é, sim, na margem, reduzindo um pouquinho, né, a alocação a risco, aumentando um pouco, né, renda fixa, mas pouca coisa. Por quê? Porque a gente também vê que assim, a Bolsa Brasileira está muito barata, os fundos imobiliários estão muito baratos, então não faz sentido, né, você sair completamente da bolsa, sair de fundos imobiliários e ir correndo tudo para renda fixa, porque assim, a diversificação continua sendo o nome do jogo, né? E se você tinha uma exposição à bolsa de 20%, né, quando a bolsa estava em 130 mil pontos, e o seu perfil de investidor, né, o correto é ter, vamos supor, 20% no seu caso, né? E a bolsa caiu para 100 mil pontos, esse 20% ele virou 15, 16, né, 17, algo nessa linha. Então, para você voltar para os 20%, na verdade, você deveria comprar a bolsa agora, né? E não vender bolsa nesses níveis, e não trazer esses 15 para 10, né? Porque aí você vai ficar muito fora do que o teu perfil de investidor, né? Que é o correto de alocação de ativos, né? Se você for de 20 para 10, você vai estar reduzindo bolsa demais. Aí o cenário macro dá uma melhorada, a bolsa anda pra caramba, você vai voltar para a bolsa quando ela estiver de novo em 130 mil pontos. Não faz sentido, né? Então, as mudanças que a gente faz na carteira recomendadas são sempre mudanças marginais, né? A gente não faz grandes alterações, já sai completamente dessa classe de ativos, entra justamente por isso, porque às vezes você vai estar tomando uma decisão
muito com o emocional, né? E você está deixando o racional de lado, né? Então, assim, acho que isso é um ponto importante para dizer. O outro ponto que é importante dizer é que é o que você falou, Arthur. Muita gente que entrou recentemente na Bolsa entrou com um cenário de juros de 6% ao ano, né? Que aquele era o cenário que todo mundo estava usando. Se o cenário de juros for 12,5%, 13%, 14%, como está sendo precificado na curva de juros, tem muita empresa que vai ter problemas, né? Tem muita empresa que é alavancada, tem muita empresa, né, de setores mais difíceis, né, que dependem muito de crédito, né, para crescerem, como o setor imobiliário, por exemplo, que o crédito é super relevante. Enfim, então tem muitas empresas que os papéis caíram bastante, mas que se a taxa de juros for essa, que está aí, talvez ela Vai não fazer vai... sentido. É isso. Então, é o que eu falei, cuidado com o caiu, comprou. Porque o investidor que entrou na Bolsa nos últimos 2 anos, caiu, compra, caiu, compra. Mas calma, né? O cenário de juros mudou e para muito papel, talvez o caiu, comprou não vai funcionar, né? Então é isso que eu venho ressaltando. Olha, caiu, comprou vai funcionar para empresas de qualidade, né? Para papéis que o fundamento continua sendo positivo, para empresas que não vão sofrer tanto com essa alta de taxa de juros, enfim. Então tem que saber muito bem também o que escolher nesse cenário, porque eu não acho que fechar o olho, comprar qualquer papel que caiu 30%, 40% que eu vou ganhar dinheiro. Não necessariamente se o cenário de juros for esse que tá colocado aí na tela. E me diz uma coisa, Fernando, e a questão ali, os prefixados, concordo também. Nós, internamente, aqui na Manchester, a gente também tem uma alocação em prefixado, né, que vem da nossa área de alocação também, que a gente faz um segundo filtro em cima disso. Pelo mesmo motivo, né, o prefixado, a gente só vai saber se ele realmente foi um bom investimento lá no final, né, e aqui no Brasil, realmente, as coisas podem mudar muito rápido, como a gente mesmo viu esse ano. Mas é a questão, por exemplo, dos indexados à inflação. Você acha isso uma defesa melhor? A gente consegue uma parte prefixada, garante uma rentabilidade real, que é aquela acima da inflação, né? Que é medida, um dos índices é o próprio IPCA, né? Você acha uma alocação interessante? Pensando na renda fixa, né? Tem o pós, IPCA e os prés, né? Que acabou Sim. que você falou do pós e do pré, mas eu não vi você falando dos indexados. Não, bem lembrado. A gente gosta bastante. Assim, é uma exposição que faz muito sentido, né? Você ter hoje um juro real, né, de 5, 6% ao ano, que é a IPCA mais, né, esse spread de 5, 6% ao ano, pô, é o que a gente tinha nos piores momentos de 2015 e 2016, né? Quando o país estava numa recessão muito grande, né? Então, assim, você ter um juro real de 5, 6% ao ano, isso não existe em nenhum lugar do mundo. Olha o que eu estava olhando hoje. A Treasury de 2 anos, né, que é o título do Tesouro Americano de 2 anos, sabe quanto que ela está pagando ao ano? Ela está pagando 0,5%. Ela paga 0,5% de juros ao ano. A inflação americana está rodando a 6% ao ano, né? Ou seja, você está garantido que você vai perder 5,5% se a inflação não despencar, né? Se a inflação não voltar para próximo de zero, você está garantido que você vai perder dinheiro, bastante dinheiro, nos próximos 2 anos investindo numa Treasury americana. No Brasil, as taxas de juros estão inflação mais 5, mais 6, né? E lá fora você está falando de inflação menos 3, menos 4. O juro real de 10 anos nos Estados Unidos, né, quando você olha o mais longo, está em menos 1 e alguma coisa. Então você está ganhando lá inflação menos 1% ao ano. Aqui você está ganhando inflação mais 5, mais 6. Então, assim, é uma rentabilidade muito boa e que é muito melhor do que comprar um pré de longo prazo, na minha visão, porque, né, pelo menos você está garantido que o seu poder de compra real está garantido. Se a inflação continuar alta, você Ele defende. Tá defendido, exato. Num pré, vai depender, né? O pré você vai estar apostando que a inflação vai ceder e que os juros vão ceder. Se esse cenário ocorrer,
legal, você vai ganhar bastante dinheiro com pré. Se esse cenário não ocorrer, você vai estar preso num título, né, que você vai, enfim, vai ficar empatado ali numa taxa de juros ruim, né, no final do dia. Já aproveitando até, isso aí tá até fora do script aqui que eu tinha preparado, mas eu acho que essa injeção de dinheiro que a gente teve no ano passado, e vem desde, eu acho, de 2008, né, esses quantitative easing aí, né, Fernando? E não sei, me confirma até essa informação, parece que até então, só no ano passado, o que foi de empréstimo de dinheiro, né, de papel moeda, foi coisa de 30% a mais da oferta total que tinha sido impressa na história inteira, né? Então, foi 25% dos dólares em circulação foram emitidos no ano passado. É uma maluquice. Então, olha só, é uma coisa que realmente é difícil a gente pensar nisso, né? E aí, quando você mexe com isso, eu vejo muitos analistas aí, até alguns aí meio soldados do apocalipse, né? Tomara que eles estejam errados, mas enfim, a gente escuta sempre os dois lados, né? Acho que a verdade sempre vai estar entre um extremo e outro. Mas eles falam que é uma brincadeira um pouco perigosa quando você começa a injetar dinheiro assim, porque até então tu pegava, beleza, Brasil sempre teve inflação, a gente sempre conviveu com muita inflação, mas eu vejo que outros países, como por exemplo os Estados Unidos, eles não tinham uma inflação assim, né? E agora começou a acelerar isso aí, e eu vejo que toda a inflação, não só aqui, mas em todo mundo, ela é inercial, né? Ela começou a acelerar, você não vai aumentar juros e de repente ela vai ver um freio ali e para, né? Ela continua e depois ela melhora, né? Então, diante de um cenário agora que acelera inflação, não só Brasil, mas como lá fora, que eu tenho assim, e aí já vou até passar, já vou até abrir meu coração aqui, eu tenho em criptomoedas uma posição bem relevante, inclusive eu tinha um certo percentual, um certo peso, aconteceu que o lado de cá, eu também tomei um cone, não vou esconder Ela isso. cresceu, o que a gente fala, ela cresceu passivamente, né? Não foi esse percentual de criptos, é que as Exatamente. criptos subiram e o resto caiu, né? Subiram muito e aqui eu gosto de uma estratégia aí de venda de put nos papéis que eu quero comprar. Tinha uma posição de venda de put de via varejo, como, né, você bem viu hoje, só ajudou, né? Só notícias boas em cima do papel, caiu 12% hoje. 12, né? Então, assim, foi assim, não porque eu queria isso aí, mas rapidamente nos últimos meses o lado de criptomoedas subiu muito, o lado de ações e, enfim, investimentos convencionais caiu. Acabei ficando com uma posição aí que daqui a pouco até vou rebalancear. Mas assim, fiz só isso aí para abrir um pouco o meu coração. Eu tenho, né, quando eu comprei Bitcoin a primeira vez, acho que foi em 2016, desde 2016 que eu opero criptomoedas. E eu sempre tive para mim que ela serviria como um ouro, assim, né, de ter uma demanda limitada, né, de servir como uma reserva de valor justamente para combater uma inflação que a gente tem aí, né, ao longo do tempo. Nesse cenário que a gente tem inflação aqui dentro, inflação lá fora e ao redor do mundo, o que você considera alguns ativos que nos blindem, né, de um cenário aí de uma inflação descontrolada, não só em Brasil, mas dessa vez também inflação em mundo, né? Não sei se isso aí é um problema, é uma preocupação Sim. relevante, mas gostaria de saber a tua opinião. Acho que primeiro falar da inflação, Arthur, assim, acho que eu compactuo um pouco da visão do Mohamed El-Erian, né? Ele falou até na nossa Expert que ele foi CIO da Pinco, né? Ele é um mega investidor, ele está sempre na CNBC, escreve coluna no Financial Times, etc. E ele vem ressaltando já há bastante tempo esse risco inflacionário, né? Da gente estar nessa espiral inflacionária, enfim, ele até deu uma briga ali na Expert, ele e o Ben Bernanke, né, que é o ex-presidente do Fed, eles quase saíram na porrada ali no debate, porque o Bernanke, né, com aquela visão do Fed, que não, a inflação é transitória, não sei o quê, e o El-Erian, né, soltando o verbo ali que não, que enfim, o risco era maior. E por que eu tenho mais medo da inflação? Porque eu ouço muito o que as empresas estão dizendo, né? E na minha vida pregressa, antes de eu vir para a XP,
eu estava encobrindo as multinacionais de consumo na Europa, né? Então eu estava olhando Nestlé, a Heineken, a Diageo, né? Todas essas grandes empresas de consumo europeias, eu estava cobrindo esse setor lá em Londres, né? E essas empresas, elas passaram a última década, até mais do que a última década, cortando custo, né, e melhorando eficiência e não subindo preço, assim, não tinha como subir preço, né? Que era um cenário deflacionário, um cenário que não existia inflação, e essas empresas, assim, era o jeito de crescer era vender um produto mais premium, né, mais caro, então assim, melhorar a qualidade dos produtos, etc, para mudar o produto em si, conseguir mas inflação de preço zero, né? As empresas não assumiam isso como base. Eu vejo hoje, né, e ouço os conference calls dessas empresas, da própria Coca-Cola, Procter Gamble, Unilever, etc. Assim, cara, tá todo mundo falando preço, vou repassar preço, é 4%, é 5%. Então, assim, as empresas, elas perderam o medo. Quando você entra num ambiente inflacionário, as grandes empresas, elas perdem o medo de repassar preço, né? Porque elas sabem que está todo mundo repassando, os custos delas estão subindo pra caramba, né? Todos os custos da cadeia, commodity, o alumínio, açúcar, tudo disparou, e as empresas têm que repassar. Só que num cenário deflacionário, essas empresas elas tinham mais medo de repassar preço, né? Hoje não. Hoje as empresas, cara, eu vejo assim, todas elas falando em repasse de preço e grandes repasses de preço, né? Essas multinacionais. Então, se você vê que é um cenário que, putz, ele é mais A gente não difícil de... tinha. Não tinha na última, assim, coisa de mais de uma década que a gente não tinha esse cenário. E eu concordo com você que não é uma altazinha de 0,25 nos juros americanos que vai fazer isso mudar. Talvez isso demore um pouco mais esse cenário inflacionário ser controlado. Então, estou preocupado, sim, com essa questão inflacionária. Não sei quanto vai ser a inflação do ano que vem, não tenho a menor ideia. Deixo o nosso time econômico projetar isso, mas do ponto de vista amplo, né, para o mercado, o que me preocupa é que, como eu te falei, uma Treasury, um título de americano de 2 anos pagando 0,5%, a hora que o mercado se der conta que não faz sentido, né, pagar só isso e começar a exigir juros maiores lá fora, isso pode ter um impacto aí sobre, né, várias classes de ativos. Então, esse é o primeiro comentário em relação à inflação, né? Eu concordo, tenho preocupações, sim, desse cenário perdurar um pouco mais. E aí, em relação a como se proteger disso, né? Que foi a segunda parte da sua pergunta. Que eu acho que criptos entra dentro desse hall de ativos, que são os ativos reais, né? Então você fala, pô, mas cripto não é um ativo real, o Bitcoin não é. Não é, mas é um ativo que tem oferta limitada, né? Porque a oferta está limitada em 21 milhões de Bitcoins. Então, todos os ativos que têm oferta limitada acabam subindo de preço. Então, olha o que está acontecendo com o preço de imóveis no mundo e preço de terra. Disparou, né? Preço de imóvel e terra no mundo explodiu. Por quê? Porque está todo mundo buscando a segurança de um ativo que tem oferta limitada, né? Ações de empresas é o mesmo conceito, né? Porque você está comprando participação em uma empresa, né? Você está virando sócio daquela companhia, comprando o equity dela, e o equity também, né? É uma quantidade limitada, então ações sobem nesse cenário, né? Inflacionário. O próprio Ibovespa, que todo mundo fala, pô, o Ibovespa está horrível, etc. Quando você olha historicamente, desde os anos 60, o Ibov ele teve um retorno de IGP mais 6,5% ao ano, né? Que é um retorno muito bom, considerando que o Brasil teve, hiperinflação, né? A gente teve inflação descontrolada nos anos 80, enfim, a gente teve um passado aí bem ruim, né? Com inflação, e mesmo assim, o Ibov, quando você pega longuíssimo prazo, né, teve um retorno aí 6,5% acima da inflação. E as criptos entram nesse hall de ativos que tem oferta limitada, né? O preço de arte no mundo disparou, né? Você olha as NFTs hoje em dia, né? A loucura que tá. Você tem também NFT? Não, NFT direto não, mas Não. eu tenho um time de GameFi, né? Que é jogo de Pô, NFT, né? Então, a boa. gente tá com um projeto aí
de GameFi, Legal. essa parte de DeFi também, eu acho demais. Estou entrando mais de cabeça nessa parte de DeFi. Mas eu vou te falar assim, cara, eu falo com o pessoal que está mais tempo em cripto, é lógico que isso aí faz parte, eu acho, do ramp-up, do aprendizado, do desbravar, né? Não adianta, né? Se tu pega, por exemplo, o pessoal que segurou buy and hold de Bitcoin e Ethereum, eu acho que não teve ninguém. O pessoal perdeu dinheiro justamente no tentar desbravar coisa nova, né? Ir para uma shitcoin lá que virou nada, teve até o Squid, né? Agora eu acho, agora nas últimas semanas, né? O Exato. rug pull, né? Puxada de tapete, fora outras coisas, mas eu acho que isso aí faz parte do aprendizado também, quando tu está desbravando uma classe de ativos aí que é relativamente nova Nova, né? e todo dia vindo coisa nova, então vai ter um alto retorno, mas já bota na conta que uma outra cabeçada aí tá na conta já, né? Eu Exato. já dei A algumas. única classe de ativo que não subiu, que muita gente acha estranho, é o ouro, né? Porque o ouro, enfim, nesse cenário, né, tipo, inflação, dinheiro sendo impresso infinito, etc., é um cenário que o ouro deveria subir, né? E o ouro tá lá meio estacionado, subiu ano passado com a crise e depois meio que não saiu do lugar, né? A gente tem E questão de, não sei se tem, vai um market share aí entre ouro e Bitcoin, o Bitcoin, que que era um, o que que era, porque às vezes eu sinto, Ferreira, que o pessoal tem realmente essa tese aí do Bitcoin ser o ouro digital, digital, né? tá começando a colar, tá? Se tu Sim. analisa, eu fiz um estudo ali de ver, por exemplo, propriedades da moeda, as funções da moeda, e assim, Bitcoin dá check em quase todos os atributos, né? Eu acho que o Sim. que falta mesmo, assim, a questão é tempo, porque o ouro vem de milênios, né? Bitcoin tem 2009, 2008, 2009, então é Sim. pouquíssimo tempo se a gente comparar com o ouro. E a questão de adesão, né? Uma coisa que eu sempre falo pro pessoal aqui, cara, né? Pô, tchau, pera, eu assim, pô, 2016, né? Tem 5 anos como investidor de cripto, mas assim, se a gente analisar o negócio, o cara eu me sinto quase um veterano aqui Total. do mercado de cripto, mas eu sempre falo que assim, tem aquelas pessoas que realmente querem adentrar o ecossistema de cripto, entender DeFi, entender como é que funciona a tecnologia, né, armazenagem e tudo mais. E tem aquele cara que simplesmente está olhando, não, quero me expor a essa cotação aqui. E assim, aí eu acho que para esse pessoal é até melhor ele entrar em os fundos da Hashdex, né? Agora mesmo o pessoal da Giants esteve aqui ontem, aqui em O Satoshi, né? Florianópolis, Eu fiz o Satoshi. uma live com ele semana passada, tá no meu Instagram. Achei muito legal também. Sim, E fora todos os ETFs também, né, Fernando? Que a gente tem ali que é fácil assim de se posicionar, entrar e sair. sim. Então, eu acho que é um É, ativo que não dá para a gente não olhar mais, né? Eu acho que ele total. já E aí virou, né, a tem um outro chave. fator aí mais recente até, que quando você olha a volatilidade realizada do Bitcoin, ela vem caindo, né, ao longo dos últimos meses. Então, isso é muito relevante por um simples motivo, porque os institucionais, né, o dinheiro institucional dos fundos, tem começado a comprar Bitcoin desde, né, do ano passado com mais força, mas esse ano, né, ganhou mais força ainda. Só que tem um problema quando a volatilidade de um ativo é muito alta, isso acaba comendo todo o risco, né, de um fundo. Então, por que eu estou falando isso? Porque os fundos eles têm o risco controlado, exato, e ele tem que trabalhar com a volatilidade dentro de certos parâmetros. Então, volatilidade de ações é mais ou menos 20%, 15 a 20%, né, renda fixa é abaixo disso. Se você adiciona no portfólio mesmo que uma percentual pequena de um ativo que tem 100% de vol, que é o caso do Bitcoin há pouco tempo atrás, cara, isso destrói. Assim, você vai precisar botar Bitcoin e renda fixa só, no fundo. Você não pode ter mais nenhum outro ativo porque aquele pouquinho em Bitcoin comeu todo o seu budget ali de risco, né? Essa queda na volatilidade recente que a gente teve nos últimos meses do Bitcoin, para o mundo institucional, isso é fantástico, né? Porque aí ele consegue dobrar a alocação que ele teria no mesmo ativo só por conta
do risco, né? Não sei se vocês conseguiram me entender, se eu fiquei claro, se foi claro aqui ou não foi. Eu acho que só para o pessoal talvez que não esteja não entenda muito bem os conceitos, quando a gente fala volatilidade, é basicamente oscilação, amplitude dos Isso. movimentos, né? Então, o Bitcoin tem uma volatilidade maior e vem caindo, e isso aí, né, no apanhado geral da carteira de um fundo, ele não extrapola o nível de Isso. volatilidade que os fundos trabalham, né? Inclusive, Perfeito. E aí você volatilidade, consegue aumentar a exposição a ele, né? Assim, o ativo está se tornando um ativo mais normal, entre aspas, né? Ou seja, com uma volatilidade menor, o que é muito bom para aumentar a adoção do público institucional, sem dúvida. E volatilidade, né, Fernando, é uma coisa que eu já tive aqui vários casos de chegar a um novo pretendente a investidor, né? E ele chega, não, minha carteira é agressiva, pode colocar risco aí, eu tenho estômago, e isso aí sem ter investido, aí, sem estar com a pele em jogo, né? E no momento que realmente coloca os recursos e vê realmente o seu, R$ 1 milhão virar 700 mil, aí não, né? Vamos sair, o que a gente faz? Vamos refazer a estratégia. Então, eu acho que a parte educacional ainda ela é muito importante, né? E aí já faço uma ponte Risco só se for para cima, né? com certeza. Só volatilidade positiva, né? Volatilidade Exato. negativa ninguém quer. Então, acho que isso é importante também, porque eu acho que o estômago é uma coisa que às vezes a gente acaba olhando. Eu gosto de estudar finanças comportamentais, né, Fer? E assim, existe lá a versão a perda míope, né? Que quando a gente olha uma queda no mercado, ele mexe com os mesmos neurotransmissores da dor, né? Então, quando a gente fala perdas dolorosas, não é apenas uma figura de linguagem, né? A gente realmente tem dor, né? E aí, quando a gente fica olhando esse negócio a todo instante, vê caindo, vê volatilidade, né? Mercado para baixo, acaba que às vezes a gente perde a fé aí nas estratégias de longo prazo, né? Então, eu vejo que a parte educacional ela é muito importante, né? Eu vejo que realmente faz muito sentido a pessoa entender, coloca um pouco de dinheiro, sente uma queda antes de chegar batendo no peito, querendo uma carteira agressiva, querendo injetar risco, porque é bem o que você falou, né? O risco, quando a gente fala assim, quanto mais risco, mais retorno. Eles acham que se fosse simplesmente isso, bastaria você injetar risco que você ganharia mais dinheiro e todo mundo injetaria risco, né? Mas o pessoal esquece que é uma probabilidade de ter uma rentabilidade maior, tem probabilidade também de ter uma rentabilidade menor e até perder dinheiro, né? É isso aí. Por isso que é importante respeitar a alocação, né? É muito importante isso. Como eu falei, os 20%. Vamos supor que para você tem 20% de renda variável. Pô, a renda variável caiu 50%, você vai ter que comprar bolsa na baixa, né? A bolsa dobrou de preço, aqueles 20 viraram 30, né? Viraram 40. Então aqui você vai ter que pegar e vender bolsa na alta para respeitar a tua alocação. Eu gosto muito disso porque isso tira que você vai ter que vender cripto também para voltar a sua alocação e para colocar na bolsa. Vai doer, né? Que você fala, putz, não quero fazer isso. Mas enfim, quando você respeita a tua alocação de ativos ideal, você compra na baixa, né? E vende na alta. Para rebalancear. Tira um pouco isso, e essa estratégia tira o negócio, deixa de ser subjetivo, né? Isso, deixa de ser objetivo, né? Só que eu vou te falar, né? A gente fala que é difícil, meu Deus, ainda mais que eu tô magoado com essa bolsa, tá? Eu vou te falar, eu tô bem magoado com essa bolsa aí, felizaço com as criptos. Mas é isso aí, tem que rebalancear para voltar aos pesos que a gente se comprometeu a ter no começo da nossa estratégia, né? Dos nossos investimentos. Bom, Fernando, assim, para a gente encerrar, primeiro de tudo, sensacional esse bate-papo que a gente teve. Eu sou um grande fã aí te acompanho já há muito tempo, as informações que tu passa, o jeito que tu passa. E para encerrar, eu te peço assim, essas suas análises, onde é que o pessoal encontra, com que periodicidade que sai, por exemplo, essas suas análises sobre o mercado como um todo, determinados ativos, as carteiras recomendadas, ativo por ativo, não sei se tem essa análise de preço-alvo também, esse seu time faz também. Qual que é aonde que encontram isso? E, logicamente, eu acho que o seu Instagram aí, né, para o pessoal que ainda não segue, recomendo demais aí o pessoal
passar a te seguir também, mas existe algum lugar aí que a gente consiga encontrar mais essas informações aí atualizadas que a gente conversou aqui na live? Show. Eu acabei de colocar aí no chat, né, o conteúdos.xpi.com.br. A gente publica lá mais de 500 conteúdos por mês, né, de renda fixa, renda variável, economia, carteiras recomendadas, de bolsa, de alocação, enfim, estão tudo lá. Algumas carteiras agora estão fechadas, né, dentro do Expert Pass, que é o nosso programa de assinatura, mas para quem tem assessor, né, o assessor tem acesso a essas carteiras. Para quem não tem, estamos com 50% off aí da Black Friday, o pessoal tá baratinho aí, R$ 15 por mês. Não é nada para ter acesso a todas as carteiras recomendadas aqui do time, tá? Mas tem muito conteúdo lá, como eu falei, é um site que todo o nosso research é publicado. Enfim, a gente revisa isso todos os meses, né? Todas as carteiras, seja de alocação, seja de bolsa, preço-alvo, enfim, a gente publica bastante coisa lá. Acessem lá o nosso site para quem ainda não conhece. Perfeito. Eu tenho só duas, deixa eu ver aqui, duas perguntinhas, Fernando, para a gente finalizar. Boa. Primeiro, para quem não conhece o mercado financeiro, por onde começar a aprender, né? Eu acho que tem bastante informação relevante, mas teria alguns lugares que você recomendaria o pessoal que está iniciando, por onde começar, onde que ele consegue conteúdos mais de investidores iniciantes aí? No nosso site de conteúdos tem uma trilha de conteúdos que chama Aprenda a Investir. Então lá explica tudo, assim, desde que é um título de renda fixa, a bolsa, o que é um fundo. Então ali são relatórios para ler, mas para quem quiser fazer cursos, a Exped, né, que é a Escola de Educação da XP, tem uma série de cursos gratuitos, né, aí formato vídeo, para quem está começando a investir também, é super legal para começar enfim, a entender melhor do mercado. Conheço o Expeed também. Pessoal, como eu falei, o Instagram do Fernando tem bastante informação. Eu tenho gerado bastante conteúdo no meu também. Então, também, quem quiser acompanhar, volta e meia também tem conteúdos lá nas minhas mídias sociais. O Fernando também. A Expeed acompanha também. É bem legal o portal deles. E uma última, Fernando. O pessoal está perguntando aqui, nesse cenário de juros mais alto, a questão de segmentos da bolsa, se você indica, se você tem algumas teses aí que você recomenda indo mais para a parte micro, né? Quais são as teses aí que vocês estão indicando, sugerindo nesse cenário? A gente falou do que evitar, né? Empresas alavancadas, empresas, enfim, com muita dívida vencendo no ano que vem, que vão ter que se refinanciar. Mas o que a gente gosta? A gente gosta de 3 teses. A primeira delas é commodities, né? A gente continua gostando das commodities porque é um cenário de preços ainda favorável e as commodities ajudam a proteger bastante de um cenário de inflação mais alta no mundo, né? Enfim, esse cenário todo que a gente debateu, as commodities te protegem. Então a gente gosta tanto dos frigoríficos, continua gostando da Vale, apesar de ter caído pra caramba, né? A gente acha que o risco-retorno está favorável nesses níveis. Papel e celulose também é interessante, um pouco menos, né? A gente trocou para siderurgia recentemente, mas commodities ainda é uma tese importante. A segunda são empresas que dependem menos do macro para crescer. Então, empresas que tenham teses seculares de crescimento e que consigam aí, passar por um cenário mais difícil em 2022, porque elas têm teses próprias de crescimento, né? Aqui são várias na bolsa, né, que eu posso dar de exemplo, mas você tem, por exemplo, a Localiza, né, uma Raia Drogasil, uma Redditor, VEG, enfim, tem uma série de empresas que conseguem, Açaí, né, que conseguem crescer bem, mesmo num cenário macro mais difícil. Não são papéis baratos, tá? Em geral, são empresas mais caras, mas que a gente vê uma proteção bem melhor do que você está investido num papel que aparentemente é barato, mas que vai sofrer pra caramba, né, com um cenário de juros maior e de crescimento mais baixo, tá? Então, a gente gosta dessa exposição nessas teses seculares. E terceira tese aí sim olhar para oportunidades, né, de papéis que caíram demais, mas de empresas de qualidade, tá? Empresas que a gente gosta e a gente vê que tem uma qualidade boa. Como, por exemplo, é o caso dos shoppings, né? Então, a gente gosta bastante de Multiplan,
que o papel está no mesmo nível, né, do pior momento da Pandemia. pandemia, né, e agora você vê assim, os números melhorando bastante e isso não sendo refletido nos preços das ações ainda. Então, a gente gosta de oportunidades específicas, né, nesse quesito, mas da nossa carteira de 10 nomes, são 2 papéis só que a gente tem Banco do Brasil também, pensando um pouco nessa linha, que está super barato, né, valuation super baixo. A tese principal que a gente tem hoje é essa tese que eu falei das empresas que dependem menos do macro para crescer. Né? Perfeito, mestre. Eu vi que tem o pessoal ali perguntando mais de empresas ali, mas acho que ali dá uma olhada ali nos papéis que no conteúdos.xpi, né? Tem várias empresas que a equipe do Fernando acaba fazendo os preços, fazendo as análises. A gente está batendo mais ou menos 1 hora aqui, então Fernando, muito obrigado pelo teu tempo aí. Realmente me sinto lisonjeado, muito feliz aí de conseguir fazer essa live com você. Foi sofrido, né? Foi sofrido. A gente tentou algumas vezes aí, mas acabou não acontecendo. E assim, te agradeço de coração, cara. Muito legal. Acho que o conteúdo que você passou aqui para o pessoal, seja ele uma turma mais experiente, como uma turma também, os marinheiros de primeira viagem, acho que teve bastante informação aí de qualidade para esse Boa. pessoal, tá? Show. Não, pô, que bom que deu certo. Valeu pelo convite de novo. E, enfim, tô aí à disposição, pessoal. Espero que tenham gostado do bate-papo. Perfeito, mestre. Valeu. Até a próxima. Valeu, pessoal. Abração. Obrigado pela audiência aí também. Tchau, tchau.